Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida para o nosso amado Deus, que nos fez, a cada um de forma tão especial e tão preciosa? No Salmo 139, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Salmo 139 nos descreve o cuidado da criação de Deus, o zelo, quando nem um dia havia, quando ainda éramos um ser sem forma, vazios, numa terra vazia, e Deus nos fez ali de forma sobrenatural, com tanto amor. Nos fez para adorá-lo, nos fez para glorificar a Deus. Que preciosidade a vida que Deus nos deu. E lá no início, em Êxodo, Deus estabelece as regras para essa vida que Ele nos deu. E um dos mandamentos muito claros é: não matarás. Não matarás, porque Ele sabia que nós poderíamos ter desejo de matarmos a vida que havia dentro de nós, muitas vezes ainda sem forma, e também de tirarmos a própria vida. Como a Bíblia é o livro mais honesto que existe, é um livro que conta as fraquezas e conta as vitórias e conta tantas coisas impressionantes sobre o homem, sem nenhuma preocupação de esconder, há vários casos de suicídio na Bíblia. E eu gostaria de referir com vocês que isso não é uma coisa nova. Abimeleque foi ferido mortalmente por uma pedra de moinho lançada contra ele por uma mulher. Como isso seria uma vergonha muito grande, ele pediu ao seu escudeiro que o matasse, completasse, para que não dissessem que ele teria sido morto por uma mulher. Isso está em Juízes 9, 5, 4. Depois Saul, depois de gravemente ferido numa batalha, tirou a própria vida. Depois, vendo o que o rei fizera, seu escudeiro jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Isso em 1 Samuel 31 conta essa história. São histórias tristes. Decidiram o que fazer com sua vida, porque talvez os inimigos, quando chegassem, os torturassem de uma forma muito pior. Também Aitofel, um dos conselheiros de Absalão, enforcou-se depois de saber que o rei rejeitara seu conselho. O desprezo, o medo da falta de apoio, isso gera uma dor muito profunda. E talvez o caso mais famoso foi do Judas, que ficou tão desorientado emocionalmente depois de ter traído o próprio Jesus, com quem ele andou tantos anos e a quem ele teve uma relação de intimidade, que ele não suportou. E ele foi e enforcou-se. E há uma tentativa também relatada do carcereiro de Filipos, depois do terremoto, onde ele pensou que Paulo e os prisioneiros tivessem fugido, ele também pensa em se matar, mas Paulo convence a não fazer. Então, a gente percebe que suicídio não é uma coisa nova, mas é assustador como isso tem aumentado ultimamente. Eu tenho uma colega do Pilates que tentou se matar, eu sei da filha de uma amiga, eu sei do esposo de uma outra, a gente começa a ouvir cada vez mais histórias sobre isso. E eu gostaria que nós refletíssemos um pouco, pensando que se temos direito de tirar algo que não é nosso, a vida é dom de Deus, a vida é presente de Deus, e Deus fala que na tua angústia clames ao Senhor e Ele te libertará. Há dores muito profundas,
Há maldades que fizeram conosco que são muito difíceis de perdoar. Há decepções muito grandes e acho que especialmente o medo de desapontar os outros, o medo de não ser bem-sucedido e também achar que eu não sirvo para ninguém, achar que a minha vida é inútil, que ninguém vai sentir a minha falta. Vários motivos, mas todos eles passíveis de serem entregues ao Senhor e o Senhor dar condição de recomeçar. Não importa o que tenhamos feito, quando nos chegamos ao Senhor, temos condição de recomeçar, temos condição de ser perdoados, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Nós achamos tão terrível aquilo que fizemos que não conseguimos lidar com essa dor que nós temos ou com a dor que nós causamos a outros. Mas eu queria lembrar aqui que aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos. E eu gostaria de animar a quem estivesse pensando. Dizem que os cristãos não pensam necessariamente em se matar, mas oram assim, parecendo tão espiritual. Senhor, estou pronto. Se tu quiseres me levar, podes me levar. Muitas vezes, quando a dor e a vida se torna aparentemente insuportável. Mas como a referência é nosso Jesus. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus suportou a cruz. Por amor a nós, nós podemos. Nós estamos com ele e ele morreu e ele ressuscitou para nos mostrar que há esperança. Que nós possamos ser pessoas que possamos dar esperanças. A quantidade de jovens que têm tirado sua vida ou tentado, jovens que têm se mutilado, que têm feito atrocidades contra o seu próprio corpo. Jesus é a resposta, qualquer que seja a pergunta. Jesus é o caminho. Não importa a trilha que você andou até hoje. Jesus é o caminho, não é um caminho. Jesus é a verdade. Não há várias verdades. Não há jeito de conciliar uma metade de uma mentira com uma verdade. Não, só existe a verdade. E Jesus é a vida. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Eu gostaria de animar, se você está em situações tão difíceis que chega a pensar em tirar a sua própria vida. Lembre que há um Deus que te ama. Há um Deus que quer te deixar recomeçar sempre. E também, se você tem uma vidinha dentro de você, lembre-se que isso é um presente de Deus. Não importam as circunstâncias, por mais tristes que sejam. Uma criança é uma promessa de vida, de renovo, de esperança. Quantas pessoas que eu já conheci que porque engravidaram, às vezes achando que foi fora de hora, não foi do jeito que gostariam, e que por causa desses filhos tiveram uma vida mudada, tiveram um motivo para fazer a coisa certa, para continuar. E, enfim, que Deus abençoe, que a gente possa lembrar que em Jesus tudo é possível. Por mais difícil que a situação seja, Jesus é nossa esperança e que nós possamos levar essa esperança aos jovens, às crianças, aos mais jovens de todos, que hoje muitas vezes, por estarem tão protegidos, por terem uma vidinha tão cômoda muitas vezes, se desestruturam de uma forma tão profunda. Essa questão de suicídio não é moderna, não é urbana, não é ocidental, é uma coisa mundial. É o desejo das pessoas de acharem um caminho mais fácil. Mas esse caminho nos leva para a morte eterna. Esse caminho não vem de Deus. A palavra de Deus nos diz, não matarás. Cada um vai dar contas da sua vida diante de Deus. Quero que Deus abençoe ricamente você, em nome de Jesus, e que você escolha a vida. Antes da fundação do mundo, me esconder.